pode entender sempre assim, há uma necessidade de melhorar o desempenho dessas populações que moram na zona rural, agricultores familiares, e a gente percebe que nessa queda de braço entre os mais organizados, como bem lembrava aqui o professor Expedito, a questão dos usineiros aí, nós temos, além da tarefa de organizar, tem que dar garantia dessa preço mínimo, escoamento da produção e toda a cadeia produtiva, enfim. Como é que o senhor tem analisado essa questão hoje? Biodiesel pode ser já aferido como um programa de inclusão social também, não? Eu fui anunciado como um representante do Instituto do Ceará, mas eu também sou um professor da Universidade Federal do Ceará e tenho trabalhado nesses últimos 30, 40 anos nos assuntos relacionados com o desenvolvimento econômico. Então, como economista e especializado em questão de desenvolvimento, eu tenho a tendência para olhar as coisas mais globalmente, para os grandes objetivos que nós estamos perseguindo. Se um programa como esse realmente vai contribuir para que possamos acelerar o crescimento econômico do Nordeste ou do Ceará, melhorar as condições de vida da população, criar realmente um novo quadro de desenvolvimento econômico, essa é a pergunta que eu sempre coloco como referencial. E no tocante especificamente a esse programa de biocombustível, biodiesel, eu fiquei muito duvidoso daqueles objetivos iniciais que o governo estabeleceu como grandes metas que esse programa deveria cumprir no Brasil e especialmente no caso do Nordeste do Brasil, onde estará embutida a sua indagação. Por exemplo, o governo colocou muito objetivamente, muito claramente, que com esse programa ele pretendia acabar a pobreza, né, do Nordeste ou a pobreza do Ceará. Ele tinha como finalidade contribuir para a diminuição da contaminação ambiental, né, para essa grande luta, esse grande programa mundial, planetário, né, de que realmente está havendo um aquecimento global e que esse programa, portanto, por usar substâncias ou produtos que tinham uma capacidade de contaminação muito menor do que os usuais, como seria o diesel, então nós estaríamos contribuindo para esse programa mundial do meio ambiente, né? E um outro objetivo que o governo estabeleceu é que havia problemas com relação ao uso de divisas. Então, se nós importamos hoje, né, o petróleo e se pudéssemos produzir internamente, né, através de produtos vegetais, essa matéria-prima, ou esse produto, então nós estaremos contribuindo para a diminuição, né, dos esforços do Brasil com relação à importação, né, de petróleo. E outros objetivos secundários. Então, ao se examinar esses objetivos, eu fui uma pessoa que se revelou crítica a esse respeito, desde 2004. Você mencionou que o programa foi estabelecido em 2005. Mas em 2004 as discussões começaram. Inclusive, o Ceará foi pioneiro no Brasil. Né? Daqui surgiram as ideias, né, a respeito da necessidade, né, de o Estado ou a região contribuir para a mudança desse esquema, desse modelo energético, né, que está predominando no Brasil e internacionalmente. Que era preciso realmente mudar esse modelo. Porque ele propendia, né, a, no futuro, criar uma situação de insustentabilidade das necessidades de energia que o mundo, que a região tem, que o Brasil tem para crescer. Então, realmente, o Ceará foi pioneiro, né, nessas concepções. Mas o governo se entusiasmou tanto, parece, que exagerou, né, nas formas de colocar, né, os biocombustíveis, né, e o biodiesel, né, como elemento que iria preencher essas necessidades. Então, qual a preocupação do economista? É que isso, pela minha análise desses anos, a partir de 2005, o governo tem desviado a atenção para os problemas fundamentais do desenvolvimento econômico, que é a questão da pobreza grande, né, extensiva, né, inadmissível, que prevalece hoje no Nordeste. 50% da população de pobres, com menos de meio salário mínimo. O Ceará, em padrões semelhantes, e uma desigualdade econômica impressionante, injustificada, uma das mais graves de todo o mundo, no Brasil e no Nordeste e também no Ceará. De modo que eu vejo que, com relação à contribuição dos biocombustíveis, do biodiesel,
né, ele tem um papel experimental, né, ele vai dar uma contribuição importante para irmos delineando quais aqueles caminhos que poderemos seguir no futuro a respeito dessas novas fontes de energia. Mas não acredito, né, não tenho condições, não existem dados que permitam avaliar que isso vai alterar o quadro de pobreza, né, por exemplo, do Ceará. Uhum. Porque, se nós olharmos bem, todo esse esforço que a Secretaria da Agricultura está fazendo, né, que as empresas estão fazendo com relação ao biodiesel, né, isso significaria, do ponto de vista da geração de renda no setor agrícola, menos de 1%. Então, hoje, né, a contribuição de todas as oleaginosas, né, que estão sendo produzidas no Ceará, né, elas são correspondentes a menos de 1% do produto, né, da agricultura. Se nós formos comparar isso com relação, né, não só à agricultura, mas à economia, porque os pobres estão contidos em toda a economia, então isso chega à categoria de milésimo, né, fragmentos de 1/1000 de 1%. De modo que não se pode anunciar para a população, para o povo, para a comunidade, que um programa como esse vai resolver esses graves problemas de desenvolvimento econômico. Os problemas de desenvolvimento econômico são muito mais complexos, ele envolve muitos outros aspectos. Aqui no Ceará, por exemplo, me permitam mais algumas palavras, um grande problema é estrutural. Nós temos um problema estrutural de pobreza, de desajuste da economia. A agricultura contribui, com esse esforço todo que fazemos, 6% da renda. Eu vejo nos jornais dizer que o desempenho recente dos 3 meses recentes, 60% do setor serviço, a indústria com uma outra parcela. A agricultura é uma contribuição muito reduzida, apesar mesmo de empregar muita gente, né, empregar 35% até 40% da população que trabalha, onde a pobreza toda, segundo eu analiso, ela está muito concentrada na agricultura e onde precisa realmente de tomar muitas iniciativas para ajudar a mudar esse quadro que prevalece hoje no quadro rural. De modo que é uma grande iniciativa, ela é pioneira, ela deve ser estimulada e protegida, mas não vamos exagerar, né, na contribuição que ela possa dar para a solução desses problemas relacionados com essa desigualdade e a pobreza do nosso estado ou da região Nordeste. Do ponto de vista de organização dos pequenos, que é um recurso ainda é muito decantado mundo afora, mas no Brasil me parece, até vítima de algumas deformações, que é a questão do cooperativismo. Me parece que naquilo que a gente tem de essencialmente forte para organizar os pequenos, a gente necessitaria não só dessa internalização, de um convencimento de que juntos poderiam fazer mais, mas a gente teve algumas experiências que acabaram até denegrindo a imagem de cooperativa. O senhor sente falta, ou do ponto de vista estrutural, poderia ser uma saída para melhor organizar não só a produção, mas também a própria comercialização daquilo que a gente tem em torno do biodiesel? Muito boa indagação e uma oportunidade para uma excelente discussão sobre o tema que nós estamos conversando. E que a dificuldade que me constrange com relação a esses programas é essa multiplicidade de objetivos. Né? O fracasso da maioria das políticas que nós temos adotado nos países subdesenvolvidos está muito associado a isso. A se estabelecer uma série de objetivos com, muitas vezes, uma única carro-chefe ou uma única iniciativa, o que jamais alcançará todos esses objetivos. É o que está aparecendo com a questão dos biocombustíveis, né, e do biodiesel. Né, que ela tem de ser para melhorar o meio ambiente, é para favorecer o pequeno agricultor e melhorar a renda dele, é para realmente economizar dólares que nós temos, né, quantidades extraordinárias. Qual é o objetivo? Então fica muito difícil de se analisar. Mas quanto ao pequeno produtor em participar, né, de um programa dessa natureza, realmente a agricultura familiar, ela é a que vige nos países desenvolvidos. Foi o que realmente proporcionou o desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, Israel, foi a agricultura familiar. Né? E a agricultura familiar organizada, em cooperativas, em associações, em comunidades. Porque a propriedade familiar, ou a pequena produção, isoladamente, não tem capacidade de subsistência, né, de organização, de lucratividade. Vamos só exemplificar o que aconteceu com a mamona, por exemplo, em 2007, né, que o governo fez um grande esforço para aumentar o número de municípios, estender o zoneamento para que mais agricultores familiares entrassem nesse programa. O que resultou? Ao analisar as estatísticas do que se teve, é que 50 municípios, daqueles 80 ou 90 municípios que estavam no programa de algodão, não tinham, de mamona, não tinham sequer produzido 60 quilos.
o município não tinha produzido 60 quilos de mamona, de bagas de mamona. Como? Como o agricultor vai conseguir granjear, obter preços ou não ter prejuízo, né, em diversas propriedades, né, a regimentar aquilo, colher para ter um saco de mamona em 50 municípios, outros, né, 2 sacos, 10, 20. A produção estava concentrada em 20 municípios, como no passado. Eu acompanhei, eu estudei, eu trabalhei 30 anos no Banco do Nordeste nessas questões. Eu tenho noção, fui à Índia, né, conheço a China sobre essa questão. Então, não funciona, não funciona, porque falta essa organização, né, e o agricultor também, ele tem uma pequena área, excessivamente pequena, um fracionamento muito grande, 100 mil propriedades aqui, estabelecimentos agrícolas do Ceará, tem menos de 3 hectares, o estabelecimento total. O professor Expedito Parente conhece muito bem, nós estudamos na universidade, estudamos no banco, para se conviver, para se sobreviver, ter uma vida condigna no semiárido, nessa região, precisa de 50 hectares. 50 hectares. Os estudiosos da universidade lá de Sobral investigaram novas formas, né, de sobrevivência do agricultor familiar, chegaram a 25 hectares. O agricultor tem 3 hectares, né, vai destinar isso a produzir mamona, cuja renda por ano ele não consegue. Em laboratórios, lugares localizados, agricultores criativos, em PhDs que estão cultivando mamona, consegue 2.000 quilos, né, 2.500, mas isso não existe no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, a média de produção de mamona, nos últimos 200 anos, tem sido 800 quilos. No mundo inteiro, na China, na Índia, né, que são os poucos que já concentram quase toda a produção mundial. E aqui, a produtividade é muito baixa. É a questão de genética, né, professor? A questão de genética. Tem de descobrir uma nova genética, né, da mamona para produzir maior quantidade por hectare. Os técnicos da Embrapa estão trabalhando, há outros países que estão tentando, mas não conseguem. Comercialmente, em 2007, em grande parte foi 400 quilos, 200 quilos por hectare, em alguns municípios e algumas áreas. Então, o pequeno agricultor, ele é submetido, né, realmente a uma circunstância que ele não pode se libertar desse aprisionamento da pobreza e da sua incapacidade, né, de participar do mercado. Ele não pode competir, ele não pode se organizar. E eu, já há alguns anos, tenho escrito, tenho falado, tenho participado de reuniões com o governo e tenho manifestado minha incredulidade, né, com esse carro-chefe do programa de biodiesel. Ele é importante, ele deve ser explorado, ele deve ser dado todo o apoio, mas não vamos pensar que vamos resolver a questão de produzir biodiesel para atender às nossas necessidades, usando, por exemplo, mamona. É uma cultura complicada, complexa, ela precisa de áreas especiais. Eu acho que o zoneamento que a Embrapa fez para o Ceará com relação à mamona está equivocado. É político, é um zoneamento político, não pode. No mundo inteiro, para a mamona realmente produzir adequadamente, precisa de 400 metros de altitude, precisa de temperatura de 20 graus a 30 graus, precisa de precipitações pluviométricas super regular, não pode ter nenhuma irregularidade. Coisas que aqui no Nordeste e no Ceará não existem. Estudamos profundamente esse assunto, quando era secretário, durante 8 anos e antes, no Banco do Nordeste. Durante 50 anos teve um ano de normalidade, de precipitações. Começar no dia tal e terminar no dia tal. Sempre tem uma regularidade. Tem inverno, não tem inverno, tem meio inverno, tem situação, mas regularidade do inverno não tem. Porque aqui o Ceará, a despeito, né, de se ler nos livros, né, do ensino fundamental, que é uma região tropical, não é uma região tropical. Eu sou do Instituto de Geografia, de História, vivemos estudando isso. Aqui é uma região equatorial. Região equatorial. Trópico de Câncer está lá. 80% de toda a mamona está nos trópicos de Câncer, China e Índia. E não no Equador. Nós somos intertropical e uma região realmente semiárida, muito complicada, muito complexa, né, que não se adapta muito apropriadamente à questão da mamona. Essa questão tem sido discutida muito, a Embrapa tem consciência, mas está tentando superar esse problema. De modo que eu sou um incrédulo, né, com relação à questão de usar a mamona como carro-chefe. E as outras oleaginosas, infelizmente, nós temos condições aqui adversas. No Banco do Nordeste mesmo, durante 25 anos, nós tentamos introduzir várias dessas novas oleaginosas que está se mencionando como alternativa para a mamona. Não conseguimos êxito em nenhuma delas. Nenhuma delas. É uma questão de solo, é uma questão da cultura também, do agricultor, do conhecimento, né, da incapacidade que nós temos como governo
de dar aquela assistência adequada e pronta com relação a esses agricultores. Então, só dizendo, Amossi, é que eu rezo muito e espero pessoas como Expedito Parente, realmente uma pessoa que tem feito um trabalho, né, solitário, extraordinário, né, e a ele cabe ainda uma grande responsabilidade, né, em dar os encaminhamentos das soluções desses problemas, como o que ele já está trabalhando, outras alternativas que não sejam só o biodiesel a partir de culturas vegetais, mas a partir de outras fontes, do lixo, por exemplo, que é o que está se fazendo com muito sucesso no mundo, né. Também, secretário, estamos lendo agora que novas tecnologias já estão sendo introduzidas no Brasil em fazer o biodiesel a partir da cana-de-açúcar, que é que não fazer o álcool, né, para o combustível, mas diretamente da cana-de-açúcar, da cana do produto cana-de-açúcar, fazer já, né, o biodiesel com a tecnologia de alta eficiência, ou então utilizar outras fontes, como ele aqui mencionou, Israel, né, que realmente é um centro de ciência, de pesquisa. Eu sou muito familiarizado. Agora mesmo recebi um e-mail de lá. Passei ontem à noite, digo, vou falar na televisão amanhã sobre esse assunto. O que é que Israel tem? Disse, nada, tem nada. Tem uns cientistas que estão trabalhando, produz 10 mil litros de biodiesel, né, de outras culturas que não são essas que nós utilizamos aqui. Então, realmente, é muito complicado. É muito complicado e o que eu chamo a atenção era isso. É que possamos colocar esse programa nos seus devidos termos. É pioneiro, é importante, é necessário, vivemos num momento, né, que precisamos contribuir para isso, mas não vamos exagerar, né, com relação aos resultados que se possa obter. É necessário trabalhar profundamente e com muito apego a outras questões que a Secretaria está trabalhando. Por exemplo, 50% de toda a renda agrícola do Ceará é da pecuária, né? 25% é da fruticultura. 25% é que vem de grãos e é onde tem lá uma percentagem insignificante, né, das oleaginosas. Então, realmente é preciso dizer-se que estamos trabalhando, vamos, né, combater a pobreza globalmente, mas o povo, as pessoas com as quais eu converso, os cientistas, os professores, pensam que a mamãe não vai resolver o problema. Está equivocado.